aí, galera, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as funções sulfuradas, ou seja, as funções que possuem o elemento enxofre na sua fórmula. Por que sulfurada? Porque o elemento enxofre, ele vem do latim sulfur, o nome dele. A gente até usa o S como símbolo. Por quê? Porque a gente usa o latim e não o nosso português, enxofre, certo? Então, funções sulfuradas são aquelas que vão possuir o enxofre na sua cadeia. A gente vai começar falando dos ácidos sulfônicos. Os ácidos sulfônicos, eles vão ter na sua cadeia, você vai ter aí, né, a sua cadeia carbônica. E o que ele vai apresentar? Ele vai apresentar um SO3H. Esse SO3H é a representação do ácido sulfônico, tá? Ele pode apresentar de outra maneira para a gente. Ele pode se apresentar aqui assim, ó. Você tem aí a cadeia livre, né? Você vai ter o enxofre fazendo uma simples ligação com oxigênio, uma dupla com outro oxigênio e uma ligação com um OH, formando o SO3 e H. E ele também pode aparecer fazendo duas duplas, tá? Duas duplas aqui com o oxigênio. Então ele pode aparecer te mostrando duas duplas, ou ele pode aparecer mostrando apenas uma dupla e uma que a gente chama de ordenada aqui, tá? A nomenclatura segue a seguinte maneira. A gente vai relembrar um pouquinho da nomenclatura dos ácidos carboxílicos. A gente não coloca ácido antes e no final a gente coloca óico. Então, aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai colocar ácido antes, mas na terminação a gente coloca o sufixo, a gente coloca o nome sulfônico. Sulfônico, tá? Então, vamos ver aqui um exemplo. Então, como é que vai ficar? A gente coloca o ácido antes, vai ficar ácido, 3 carbonos prop, só tem simples ligação an, e aí você vai colocar um O no final para o nome não ficar deselegante, tá? Então fica ácido propano, e aí você vai dar o nome sulfônico, tá? Então você vai lá, ó, escreve sulfônico, certo? Com 2 S, o L certinho. Então vai ficar ácido propano sulfônico, certo? Vamos ver outro exemplo aqui. Também pode aparecer dessa seguinte maneira. Aquela forma ele mostra ali simplificado, né? Ele pode demonstrar todas as ligações para você. Vai ter alguma alteração na nomenclatura? Não. Vai seguir a mesma regrinha, como se fosse um... Imagina que seja um ácido normal, daí você coloca ácido, a quantidade de carbono, se tiver ramificação, se tiver dupla ligação, você coloca. Mas ao invés de terminar com móico, você termina com sulfônico. Vamos ver esse outro exemplo aqui, ó. A gente tem quantos carbonos? 1. A gente tem 2 carbonos. Então, como é que vai ficar? Ácido, 2 carbonos et, simples ligação an, e aí você coloca o O, para não ficar o N junto com S, tá? Então, ácido etano, e aí você vai colocar a nomenclatura sulfônico. Então, como fica? Ácido etano sulfônico. Beleza? Nesse caso, veja bem, a gente não costuma ter ácido carboxílico no meio de cadeias.
aqui a gente pode ter o ácido sulfônico em um carbono secundário, por exemplo. Observe o que está acontecendo aqui. A gente tem a cadeia carbônica e no carbono 2 a gente tem o radical, o ácido sulfônico, né? O enxofre ligado aos oxigênios e ao OH, o oxigênio ligado ao hidrogênio. Então, como que a gente vai fazer isso daqui? Gente, segue a regra normal. Vamos lá, ó. Você vai colocar o nome ácido. Ácido. E daí, né, você tem que contar os carbonos. Quantos carbonos tem? A gente nem contou. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos é pente. Pente. Só tem simples ligação? E aí você coloca o O para o nome ficar mais elegante. Aí tem uma regrinha. Quando a função, quando o ácido sulfônico em si não estiver no carbono 1, você precisa indicar aonde ele está. Então, sabe como que vai ficar? Você vai colocar um número, ó, tá no carbono 2, então você vai colocar o 2 separado por hífen, o famoso tracinho, tá? E aí você vai terminar colocando o nome sulfônico. Só que nesse caso, quando você coloca o número aqui antes, você não precisa colocar 2 S. Aí você coloca só um, então vai ficar sulfônico. Veja bem, então ficou ácido pentano 2 sulfônico. Beleza? Vamos ver esse outro exemplo aqui de ácido sulfônico. A gente tem o ácido sulfônico ligado a um anel aromático, ligado a um benzeno. Como que a gente vai fazer da nomenclatura aqui? Mesma regra. Vamos lá. Ácido. Ácido. Qual é o nome dessa cadeia? Benzeno, não é? Então, ácido. Benzeno. Terminação sulfônico. Então você vai colocar com 2 S, porque tá letra com letra. Sulfônico. Então a nomenclatura desse ácido aqui é ácido benzeno sulfônico. Então a gente vai falar sobre os tiocompostos. Os tiocompostos são compostos em que você substitui o oxigênio de uma função oxigenada por um enxofre, tá? A gente tem 3 principais. Os tioalcoóis, que você pega a hidroxila de um álcool, tira o oxigênio e coloca um enxofre. A gente tem as tionas, que é quando você tira o oxigênio de uma cetona e coloca no lugar um enxofre. E a gente tem o tioéter, que é quando você tem um éter, que você tem o oxigênio no meio de uma cadeia, você tira esse oxigênio e coloca no lugar um enxofre. Então a gente tem esses 3, tá? Vamos ver um exemplo aqui de um tioálcool. O tioálcool, você vai ter, ó, esse aqui é um álcool, certo? O tioálcool, você vai tirar o oxigênio e colocar o enxofre, tá? Então, ao invés de ter um OH, a gente tem um SH. A nomenclatura vai seguir da seguinte maneira. Segue normal do hidrocarboneto. E aí, no final, o álcool a gente termina com mol, certo? Aí a gente pega ele e termina com tiol. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Quantos carbonos nós temos? 1, 2, 3 carbonos. 3 carbonos próprio. Só tem simples ligação? E aí a gente tem, coloca o O aqui para ficar bonitinho o nome, tá? Propano. E aí a gente tem um SH. Ou seja, no lugar de um álcool a gente colocou um tio composto, né? Então fica
tiol, propanotiol, tá? Ele pode aparecer no carbono 2? Pode. Se ele tivesse no carbono 2, a gente colocaria propano 2-tiol, tá? Nomenclatura normal. A única coisa que muda é o final da tiona. Vamos ver um exemplo de tiona aqui, ó. Um exemplo mais simples é esse aqui, ó. Você tinha uma cetona, né? E no lugar do oxigênio, você colocou um enxofre. Aí como que você vai dar o nome? Da mesma forma que você daria o nome para uma acetona. Acetona você não termina ona? Não é um tio composto? Então você vai colocar tiona. Como é que vai ficar? Aqui a gente tem quantos carbonos? Ó, 1, 2, 3. 3 carbonos. Prop. Simples ligação entre os carbonos. Aí coloca o O para não ficar feio, né? O N e o T fica feio. E aí propano tiona, tá? Aqui você não precisa identificar nesse caso específico, porque são 3 carbonos, certo? A única chance de você ter uma tiona em um composto com 3 carbonos é no carbono 2. Então, não há necessidade de você especificar e falar, ó, tiona está no carbono 2, não precisa você colocar o 2 aqui. Mas se a gente tivesse mais carbonos, tá? Se a gente tivesse aqui, ó, 4 carbonos, vamos pôr até mais, vamos pôr 5. Ó, você conta sempre pelo lado mais próximo da função, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 5 carbonos, a gente tem o prefixo pente. Só tem ligação simples entre os carbonos? Sim, então, an. Se tivesse uma dupla, aí você colocaria aonde está a dupla e colocaria em, tá? Não tem problema nenhum. Então, ó, pente, an, coloca o O para ficar bonitinho, tá? Agora, você tem que identificar. Sabe por quê? Porque ela poderia estar no 2, mas poderia também estar no carbono 3. Né? Então, você precisa identificar, ó, tá no carbono 2, então vai ficar 2 tiona, tá? Então, o nome pentano 2 tiona, porque no carbono 2 está a ligação dupla com o enxofre. No caso dos tioéteres, ou tioéter, ele também é conhecido como sulfeto, tá? No caso do sulfeto ou tioéter, a gente faz o seguinte, porque ele tem 2 cadeias, então a gente vai fazer um pouquinho diferente. Você vai dar o nome das 2 cadeias como se elas fossem radicais, ou seja, coloca o prefixo e a terminação "il" de radical, tá? E aí você segue ordem alfabética. Deste lado do o enxofre aqui, é o nosso ponto referencial. Aqui a gente tem 2 carbonos, então a gente tem et. Do lado de cá, a gente tem um carbono, então a gente tem met. Como que vai ficar a nomenclatura aqui? Quem vem primeiro, o M ou o E? O E vem antes, então ordem alfabética. Vai ficar como, ó, etil, metil. E aí, você, para colocar a terminação, para indicar que é um tioéter, o que você vai fazer? Você vai colocar o nome sulfeto. Sulfeto. É até por isso que os tioéteres são conhecidos como sulfetos, por conta da sua nomenclatura. Tá? Então, etil, metil, sulfeto. Vamos ver outro exemplo aqui bem bonitinho. Aqui a gente tem um tioéter
em que o enxofre está ligado a um benzeno e a um carbono. Do lado do carbono aqui sozinho é metil, todo mundo lembra. Agora, do lado de lá, qual é a nomenclatura de radical quando o substituinte ele está ligado diretamente ao anel aromático, ao benzeno? Como a gente chama ele? A gente chama ele de fenil. Fenil. Então, como que vai ficar a nomenclatura aqui? Quem vem antes, F ou M? F. Então, olha como que vai ficar. Vai ficar fenil, metil, terminação, sulfeto. Então, é fenil, metil, sulfeto. E aí a gente fecha os tiocompostos.